Olá, sejam bem-vindos ao segundo podcast do PET Cinema na Quarentena. Hoje iremos falar um pouco sobre a importância de suspender as provas do Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano de 2020. Sim, suspender. Muito tem se falado sobre educação à distância e educação remota, sobre maneiras de reinventar o presente dentro do contexto pandêmico que estamos vivenciando. Porém, através de que janela você tem enxergado tudo isso? Sob que perspectiva você baseia os seus julgamentos e crenças? De onde eles surgiram e por que se mantêm? Esse diálogo é sobretudo para aquele que entende que o Brasil é um país desigual, mas acha que não deve fazer nada a respeito para mudá-lo. Eu me chamo Lohana Tanajura, estudante de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e hoje vamos conversar um pouquinho com esses seres maravilhosos que são a Cris Paula, Nathanael Conceição e Lailson Brito. Oi, gente. Obrigada pela presença de vocês. Para iniciar, eu peço que vocês se apresentem individualmente, falem um pouco sobre as suas experiências acadêmicas, profissionais e pessoais também, se quiserem. Meu nome é Cristiane Paula, né? Sou pedagoga, sou educadora, atuo há mais de 20 anos na educação. Sou filha, assim, de escola pública, sempre estudei em escola pública, só a minha faculdade que eu fiz na escola particular, né, que há mais de 20 anos atrás existiam poucas possibilidades de ingressar na estrutura federal, e o NEB, na época, já tinha o QSAL, né, então eu fiz FEBA, Faculdade de Educação da Bahia, que infelizmente já fechou as portas, e hoje estou como coordenadora do Instituto Cultural Steve Biko, né, que fazemos um trabalho de ações afirmativas, né, pela educação, em prol da educação, para que jovens negros e negras dessa nossa cidade linda possam ingressar no nível superior. Bem, eu me chamo Nathanael Conceição Rocha, negro, da cidade de Cruz das Almas, oriundo e resido na cidade de Cruz das Almas. Tenho minha trajetória toda na escola pública municipal. Ingressei no curso de licenciatura em História da UNEB, depois consegui também, e aí eu fiz a transferência para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, no curso de História. Então, atualmente sou professor de História, e isso é um orgulho, né, dizer que eu sou professor de História. Sou especialista em História Afro-Brasileira Indígena pelo IF Baiano e mestre em estudos interdisciplinares sobre a Universidade da UFBA. E atualmente eu assumo a condição de secretário municipal de políticas especiais no município de Cruz das Almas. Que secretaria é essa? Rapidamente para explicar, é uma secretaria que agrega pautas consideradas pautas historicamente marginalizadas, né, que é a condição da negritude, a condição das mulheres e a condição de juventude. Bom, eu me chamo Lailson Brito, sou graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Minha trajetória inteira também foi em escola pública. Eu sou advindo do interior de Cruz das Almas, da zona rural. Minha vida inteira estudei em escola pública e sempre necessitei também de políticas públicas para continuar até a graduação. Atualmente eu sou produtor audiovisual, independente, porque eu acabei de me formar, e há pouco eu era estagiário da Superintendência de Educação Aberta e à Distância da UFRB. Então eu estagiava como produtor audiovisual lá, gravando as videoaulas para os cursos EAD. Que bacana! Uhum. Muito massa mesmo. Show de bola. Eu sou soteropolitana, mas assim, eu morei em Valença durante 15 anos e dava aula nos projetos da UNEB e também instituições particulares de lá, nesse canto todo aí, Cruz das Almas. Também trabalhei pelo SENAC, nessa região de Governador Mangabeira, Santo Antônio de Jesus, Valença, até Camamu, Gambu, enfim. Conheço bem a realidade. Claramente, né? Muitos alunos, muito satisfação mesmo estar com vocês. Digo mesmo. Eu digo mesmo também. Eu também. A gente pode começar o nosso diálogo a partir do primeiro ponto de pauta, que é sobre por que a importância de adiar, não só adiar, né, como já foi feito, na verdade, mas a importância de suspender esse calendário
diante desse contexto que a gente está vivendo. Não temos nem muito, né, o que pensar. E agora com essa criatura que caiu aí, caiu não, né? Ele não caiu, ele só mudou de posto. Foi assim como um baque muito forte para a gente com a quarentena, e a gente teve que fechar as portas do Instituto, né, os alunos, tivemos uma reunião apenas no dia 16 com eles, explicando um pouco o que seria a pandemia, e com o decreto do município e do estado a gente não podia mais ter as aulas presenciais, então foi algo assim assustador, porque durante 28 anos de Estivibico, e eu fui uma das alunas da primeira turma, né, então assim, nunca parou a Estivibico, mesmo com todas as dificuldades que já enfrentamos, e de repente não ter essa aula presencial, porque para a gente, para o povo negro, a gente precisa mesmo estar conversando, estar se tocando, se falando, né, mas foi um desafio. E aí, adiar o Enem, no nosso pensamento, dá mais oportunidade, porque a gente sabe que temos muitas dificuldades de internet, de tecnologia, né, no Nordeste, mais de 6 milhões de casas que não existe essa realidade. E mesmo aqui em Salvador, nós temos uma turma com 75 alunos, e hoje alunos que estão ainda conseguindo estar conosco não chega a 30 alunos. Então, assim, é muita dificuldade mesmo. Mesmo aquele que tem um celular, não tem casa. Aí tem essa dificuldade de estar na live e de estar acessando o blog e vendo as videoaulas. Exatamente. Então, mas, né? Pegando esse seu gancho, Cris, eu acho assim, falando de garota advindo de zona rural, eu tive acesso, depois de muito tempo, a essas novas tecnologias, mas eu sei a dificuldade que é ter acesso às tecnologias. Então, quando a gente pensa em adiar o Enem, muitas pessoas falam, adiar o Enem por quê? Bom, é super fácil quando você tem acesso à internet, quando você tem acesso a tecnologias, quando você está acostumado a lidar com essas tecnologias e você foi preparado para isso. Então, eu acho que é fácil você falar que não precisa adiar o Enem. Mas para a maioria da população, negra inclusive, ao meu ver, não tem acesso a internet boa, não tem acesso a equipamentos, teve acesso a essa metodologia que é a educação EAD. E aí entra uma confusão atual, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, que é sobre a educação remota e a educação EAD, que são modalidades diferentes, e que as pessoas têm confundido, porque são metodologias completamente diferentes. E aí eu acho que o Enem necessariamente precisa ser adiado por causa dessa falta de informação da população, porque eu acho que ninguém estava preparado, principalmente para estudantes de ensino médio. Isso. Como que vai fazer uma prova de grande porte, porque eu considero uma prova do Enem de grande porte, e extremamente difícil, sem ter estudado? E como que essas pessoas vão lidar ou competir com pessoas que têm acesso a grandes tecnologias, as pessoas que têm acesso à informação, que têm acesso a uma tecnologia cara, e aí as pessoas também que estudam em escolas particulares para disputar? Eu acho que assim, é inviável e incontestável que o Enem precisaria ser adiado, como foi, e aí agora é a gente pensar em reestruturar essa educação até que ela volte e adaptar os professores para ver se a gente consegue inserir essa população nesse âmbito da educação à distância. Nesse contexto, eu acho que é muito difícil também. Isso, nesse contexto, perfeito. Eu acho que é muito difícil. Eu penso que a gente precisa primeiro tentar compreender a importância e, na verdade, o que é o Exame Nacional do Ensino Médio, não é? Perfeito. A gente precisa contextualizar a educação, as populações negras, a gente precisa contextualizar um processo de desigualdade social. Perfeito. Quem teve acesso ao ensino superior durante todo o século XX? Exatamente. O que acontece com o advento do século XXI as forças, os movimentos sociais, sobretudo os movimentos negros, reivindicando o acesso da população negra à universidade, o acesso da população negra à educação de modo geral. Aí a gente tem um movimento forte de defesa das políticas públicas afirmativas, a defesa da política de cotas. Em 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio sofre um processo de alteração e aí passa a se transformar o que a gente conhece hoje como os vestibulares. Até então, o vestibular era
uma estrutura de seleção dos estudantes a partir de uma lógica de meritocracia, que sabemos bem o que significa meritocracia para nós, que somos as classes populares pobres, né, negros e negras, que não é questão de mérito, a gente está falando das oportunidades e privilégios de uma classe social que estiveram historicamente em detrimento a outras. E aí, quando a gente pensa esse processo de democratizar o ensino superior a partir do Enem, é tentar minimamente oportunizar para estes e para estas nós, e eu digo isso porque eu estava terminando meu ensino médio em 2009 e vi muito dos meus colegas e me vi enfrentar o Enem com essa nova cara e que foi a porta de ingresso. Então, até então havia uma distância significativa para ingressar à universidade. A gente, talvez, Alailson, pela oportunidade de estar aqui em Cruz das Almas, que tem a antiga Escola de Agronomia, que em 2006 foi fundada a UFRB, talvez o acesso a fazer o vestibular tradicional, beleza. Nós que moramos perto de Santo Antônio, que tem um dos campos da UNEB, perto da UFES, mas vamos tentar deslocar isso para quem está mais para o interior do país, que não tem uma universidade. Se deslocar para fazer um vestibular tradicional, como era antes, era, de fato, acentuar o processo de desigualdade social, desigualdade educacional, que está também articulado a um processo de desigualdade racial. A tentativa da democratização, digo tentativa porque a gente sabe que há muito o que fazer ainda. A tentativa do Enem é democratizar e dizer que nós que estamos aqui, que podemos tentar o vestibular aqui, mas aquele que está em uma cidade afastada, que não tem uma universidade, pode também concorrer com igual oportunidade. Eu tive a oportunidade da minha dissertação e trabalhar com alguns autores que discutem a política afirmativa. Tem uma tese de uma professora cachoeirana, que disse lá na tese dela que na década de 80 era contado a dedo os estudantes, estudantes de escolas públicas, obviamente, que sonhavam com a universidade. Porque não havia uma universidade em Cachoeira, e a mudança para a capital, e a gente está falando de Cachoeira, Salvador, que a distância é uma distância consideravelmente perto, era quase impossível. Então, discutir esse processo de democratização pelo Enem é oportunizar mesmo para essas classes populares, para essas populações negras. Então, quando hoje, diante de uma pandemia, algo extremamente novo para todos nós, não me recordo da gente ter vivido um outro momento semelhante. A gente vê uma pandemia, a última pandemia há mais ou menos 100 anos atrás. Então é algo novo, e no ditado popular, todos nós estamos aprendendo a trocar o pneu do carro com ele andando. Como é que a gente vai preparar os nossos estudantes? E quando eu digo nossos, a gente tem que definir quem são os nossos. A gente está falando de estudantes das escolas públicas, a gente está falando dos estudantes negros e negras. Pessoal, eu tive e tenho a oportunidade de fazer parte do programa de educação tutorial PET, Conexão de Saberes, Acesso, Permanência e Pós-Permanência, com a professora Rita Dias. Rita Dias, de lá do Instituto Tivbico. E desde 2012, de 2012 a 2016, que foi o período que eu estava na graduação em História, a gente ia às escolas públicas com uma atividade de extensão, realizar as rodas de saberes e formação. Pessoal, é sério. Aqui no Recôncavo da Bahia, e eu posso citar nomes, a gente foi nas escolas de Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, aqui em Cruz das Almas. Há estudantes que desconhecem sobre a universidade, que desconhecem a gratuidade da universidade pública federal. Então, não é tão simplesmente dizer que vamos deixar, vamos continuar, vamos manter o Enem, não vamos manter. É um problema muito mais complexo.
muito mais complexo. Exatamente. E quando a gente observa que existe um ministro que defende isso, é um golpe muito forte para a gente. Porque está simplesmente nos dizendo que esse povo que está lá não nos representa mesmo. Eles querem nos excluir mesmo, sabe? E é doloroso, porque ao mesmo tempo você diz assim, poxa, quem botou esses caras lá? Então são pessoas que estão próximas a mim, que não me suportam, que não quer que eu tenha ascensão, muito menos as novas gerações, né? Então passa por muitas questões muito complexas e muito íntimas. Né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber na minha fala essa dor mesmo, essa decepção. Cris, né? Me volta um texto que eu li de Steve Biko, eu não sei, eu acho que era um texto da década de 90, quando ele diz da necessidade da consciência negra. Quando você pergunta assim, Perfeito. como é que a população brasileira, que majoritariamente é uma população pobre, mais de 51% negra, 53,1 percentual, que temos mais mulheres do que homens, elege um representante que é machista, racista, né? Surreal, né? Exatamente. Mas, gente, aí eu acho que, puxando esse gancho do problema, dessa representação que a gente está tendo, é a falta de informação. Nosso maior problema é a falta de informação, e é exatamente isso que eles querem. Exato. Porque é muito fácil manipular, tornar o povo massa de manobra quando as pessoas não têm informação. Não tem informação. Exatamente. Como o Natanael falou, a gente precisa se entender como negro. Até a gente se descobrir como negro é muito difícil, entendeu? E aí a gente não consegue se ver lá. Dessa dificuldade aí, e aqui também, que a gente tem ilusão, porque mora em Salvador, que tem acesso a todos os espaços. Não, a gente encontra meninos e meninas que chegam, né, os jovens chegam, por morar na suburbana, eles têm medo de chegar a um Campo Grande, aí no teatro, aí ao cinema, gente. É impressionante como a barreira está aqui. Imagine os meninos que estão, né, no interior, que estão um pouco mais longe. Exatamente. É cruel, é muito cruel. Esse abismo social, ele é existente, e a gente precisa combater ele. Existe esse abismo social. E que esse abismo social, que essa desigualdade social, que aí eu acho que o Instituto Steve Biko cumpre um papel fundamental, e todo o meu respeito ao Instituto Steve Biko, ao professor Silvio Humberto, a todo o grupo que pensou, viu, Cris? Um abraço para todos eles. Obrigada. É esse compromisso e denunciar um problema. Essa desigualdade social que conhecemos aqui no nosso Brasil é um racismo brasileiro, como o professor Kabengele Munanga aponta. Exatamente. Não dá para a gente pensar, até porque a gente está falando de um processo de democratização do ensino superior, que é o acesso pelo Enem. É a gente tentar pensar, de fato, que há um projeto arquitetado, e não é um projeto de hoje, de negação desse espaço, desse acesso à universidade para essas populações. Não é algo de hoje. O que aconteceu é que há também um projeto paralelo dos movimentos sociais, e principalmente dos movimentos negros, denunciando e dizendo: exigimos medidas de reparação, exigimos ações concretas, políticas concretas. E aí é por isso que a gente precisa hoje pautar a necessidade de adiar o Enem, continuar com o Enem, continuar com as datas que estavam previstas, de fato jogar fora essa luta. Verdade. E em relação a você falar as datas, eu acompanhei um pouco das datas do INEP, e eles divulgaram novas datas para que os estudantes escolham as datas futuras. A partir de amanhã, do dia 20 ao dia Exatamente. 20, né? Mas isso já é um problema, Cris. Eu entendo isso já como problema porque esses estudantes podem não ter o discernimento desse processo. Exatamente. Né? E para além disso, não ter o acesso. Isso. Exatamente, não ter acesso a essa informação de que está rolando essa enquete, que as pessoas podem escolher as datas que é entre dezembro, janeiro e maio. E aí as pessoas não têm informação, e a massa que está preocupada em realizar o Enem é quem vai votar. E Laílson, aquela propaganda feita
divulgada pelo Ministério da Educação. E aí eu fico pensando se é de fato a falta de informação ou o acesso a devidas informações, né? Porque eu acredito que a gente tem até informação demais, mas qual informação e como é manipulada essas informações? Aquele vídeo gravado diz para os estudantes que, olha, você que tem o desejo de acessar a universidade, se você concordar com esta ideia de adiar, seu sonho vai ser protelado. Você vai ser prejudicado. A questão é essa, como eles pegam esse discurso, manipulam esse discurso e colocam as populações, os povos, os grupos que estão lutando contra ele, contra esse projeto, e aí colocam os nossos contra a gente mesmo. É uma coisa absurda. É um processo que eles... É o autodesgaste, né? Colocar a gente contra a gente, e aí cria uma guerra psicológica terrível, porque a gente já está preocupado com diversas outras coisas, e aí ainda vem essa guerra entre si para a gente tentar se comunicar. Não é um projeto muito bem articulado do racismo, colocar a gente contra a gente mesmo. Perfeito. Colocar a gente contra a gente mesmo. E na realidade é uma nova roupagem de um projeto já antigo. Né? Porque se a gente, se o historiador está, pode só me dar mais um suporte. Que na colonização nossa, né, no momento que eles escravizam os homens negros, eles fazem isso. Bota tribos contra tribos e traz para cá, totalmente um diferente de outros, com o dialeto, a linguagem diferente. Isso promove também esse distanciamento, que demorou um tempo para, de novo, né, se reorganizar aqui em uma terra nova, enfim. Cris, e por aí vai. Como você foi um pouco mais distante, eu estava conversando com os alunos, meus alunos do 6º ano, mandei uma videoaula, e eu falava da ideia de Descartes. Quando ele diz, penso, logo existo, ele está falando que há um grupo que pensa e, consequentemente, há um grupo que não pensa. O grupo que pensa existe e o grupo que não pensa não existe. Então, assim, não são pessoas. Percebam como um projeto, ele é tão bem arquitetado e histórico de negação do direito ao acesso à educação. Perfeito. Mandando a real na linguagem popular. Não há um desejo da nossa participação. Não há um desejo que nós, jovens, homens e mulheres, negros e negras, as classes populares, acessem a universidade, acessem a pós-graduação, até porque revogou o bendito ministro, né? Então, eu acho que a nossa defesa de adiar o Enem é por toda essa pauta histórica. Perfeito. Exato. Adiar e preparar os jovens, né? Exatamente. A gente está próximo, a gente mesmo está orientando muitos meninos, né? Eu falo os meninos e os estudantes, né? A estarem observando muito bem, fazer uma leitura completa quando vão fazer a inscrição, agora nessa decisão a partir de amanhã, que eles precisam estar atentos, se tiverem com dúvidas, que ligue para a gente, mande uma mensagem, que nós temos um núcleo com assistente social, com a psicóloga, com pedagogo, justamente, e fora os professores que são engajados e militantes, né? Não vai só dar, eles vão militar na sala de aula. E isso apoia muito, mas são só 75 alunos, isso me inquieta muito. Toda hora eu tenho que estar fazendo terapia com um amigo, com um colega, porque não digamos assim, é um número pequeno, que a gente, claro, pretende multiplicar, que cada semente bem plantada vai florescer, mas que dá uma angústia, né, de Salvador, poxa, se eu pudesse, era um Steve Biko em quase todas as escolas do estado, né, aquela sala ali da Bico, para ter o CCN, para ter o pré-vestibular, mas não dá, né, não dá para ser. Por hora não dá. Mas isso. Cris, me faz... Mas é preocupante. Quando você fala isso, me faz pensar, de fato,
Volto a dizer do termo do Steve Biko, quando ele diz da consciência negra, Steve Biko, quando ele fala da consciência negra, de fato da gente radicalizar raiz, da gente construir um outro projeto. Por isso é fundamental. Aí podem até dizer que estamos aqui numa fala política partidária. Partidária não, mas política. É fundamental. Sim, consciente, né? Consciente, é fundamental que a gente acesse os espaços de poder, para que a gente tenha mais de nós no executivo, no legislativo, no judiciário. Então é preciso que a gente transforme. O que a gente quer não é nada demais, ou é muita coisa. A gente quer equidade, a gente quer de fato ter essa representação de mais de 50% em todos os espaços. E a gente quer, eu li isso e isso me tocou bastante. E a gente precisa e a gente quer de pessoas engajadas, porque também não adianta ter pessoas lá. Mais um. Mais um. Exatamente. Precisa de pessoas. Só a distribuir título. Que eu sou. E aí, perfeito, por isso que a gente precisa adiar o Enem, porque para que a gente entende que também um grande caminho para a mudança desse lugar, desse status quo, é pelo acesso à educação, não é? Como é que a gente acessa a educação superior nesse momento? Pelo Enem. Pelo Enem. Se a gente mantém agora o Enem, a gente está dizendo que pelo menos para essa légua em específico, as populações oriundas das escolas públicas, com todos os marcadores que eu já disse, serão seriamente prejudicados. Exatamente. E próxima pauta. Eu queria só complementar um pouquinho, que eu acho que, na verdade, deveria existir uma suspensão mesmo do calendário, né? Por causa desse adiamento com essa enquete, ele meio que já está sendo feito. Exato. E no caso da suspensão, não, porque a gente não sabe, é que nem acho que foi o Nathanael que falou, a gente está se adaptando ainda a esse momento, a gente não sabe, é tanta coisa que está acontecendo, e todas as problemáticas que vocês falaram também, e perfeito. Não é questão de 2 meses, 3 meses a mais do previsto, que vai solucionar alguma coisa, sabe? Concordo. Perfeitamente, Laura. As universidades também, as instituições que estão paradas agora, precisam de uma reorganização em relação ao calendário acadêmico. Verdade. Se a gente for parar de pensar, a UFRB, as aulas suspenderam no início do semestre. A UFBA também, né? A UFBA, todas, não foram? Também. Todas foram no início do semestre. Ou seja, o ano não aconteceu. Então, assim, por que essa obrigação de ter que ter esse Enem? Né? Então, isso daí realmente eles estão querendo nos pegar de alguma forma. Porque sabe que nós não vamos ingressar nessa leva. Não vamos conseguir. Né? Então, é um tempo que eles têm mesmo para estar articulando até, quem sabe, terminar com o Enem. Porque isso era um projeto desse ministro que saiu. Não existir, de que a universidade não é para todos mesmo. Gente, as falas que esses homens colocam no ar de uma forma assim, abertamente, tá chamando a gente para ir às ruas, né? Mas como não temos essa cultura de ir às ruas brigar muito, e fora a pandemia que nos calou um pouco, eu vejo que temos que, como o Nathanael falou, nos organizarmos, nos fortalecermos e voltar com uma nova estratégia. E, se possível, mais eficaz nesse sentido. Agora, né? Cris, é isso. Essas pessoas que estão... eu costumo bater um papo com os meus colegas, com os amigos, e a gente costuma dizer muito que eles agora estão autorizados a falar essas barbaridades, mas são projetos que desde sempre fazem parte e atuam perversamente sobre as nossas vidas, não é? Eles nunca desejaram acesso à universidade, e a gente tem dentro da universidade professores, a gente tem pessoas que comungam com essa ideia. Nós, Verdade. Lailson e Lohana, somos a UFRB, a gente tem a oportunidade de ter alguns professores engajados nossos, que tem uma característica, eu costumo dizer até pegada diferente, no sentido de professores que assumem a pauta de um conhecimento socialmente referenciado, mas
Isso não quer dizer que o UFRB, por exemplo, é o mar de flores. Agora eu considero a UFRB, eu considero que a UFRB deu passos significativos, por exemplo, quando a gente pensa a UFRB, por ter uma pró-reitoria de políticas afirmativas, por ter pessoas engajadas na frente, isso muda um pouco, mas que é um projeto que atua aí sobre as nossas vidas. O que está acontecendo agora é que tem pessoas autorizadas por um presidente a falar seus discursos de ódio, né? Seus objetivos, melhor dizendo. Verdade. Perfeito. A outra, né? A gente já pode dar uma encaminhada. A gente fala tanto dentro de uma pauta, né? A gente pode falar um pouco sobre essa estrutura do EAD, né? Isso, como funciona, né? A educação à distância. Com a palavra ao especialista da área, Laílson. Exatamente. Então, gente, assim, eu tenho experiência enquanto produtor audiovisual dentro do EAD, mas no setor que eu trabalhava na UFRB em Cruz das Almas, que é na SEAD, que é a Superintendência de Educação Aberta e à Distância. E a gente tem alguns cursos lá, a gente tem um curso de licenciatura em matemática EAD e algumas especializações. Bom, no processo de EAD, porque muito é falado agora sobre EAD e muito também é criticado sobre EAD. Muitas pessoas estão criticando a educação à distância. Mas o que as pessoas têm que eu tenho visto ao menos, é que as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar EAD de educação remota. Remota, sim. Bom, especificamente falando de estudantes do ensino médio, a gente não tem EAD de ensino médio. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma escola que trabalhe com educação à distância de ensino médio. Nunca ouvi falar aqui no Brasil, nem aqui na Bahia, nem Cruz das Almas, nem nada da região. A gente tem algumas matérias remotas, que foi o que aconteceu. Os professores estão se adaptando a esse momento. E aí, qual a diferença entre EAD, ao meu ver, e educação remota? Na EAD, a gente tem professores preparados, a gente tem metodologia, uma metodologia específica para a educação à distância, que ela já está confirmada, ela é funcional. Não é discussível se ela é funcional ou não, pelo menos ao meu ver. Ela é funcional. Agora, já a educação remota, que é o que se tem muito utilizado agora, que pelas escolas de ensino médio, essas que têm acesso, né, que conseguem fazer isso, inclusive, que não são todas as escolas, os professores estão tentando se adaptar. Só que não é um processo de adaptação fácil. Porque se eu coloco um professor, uma câmera para ele, e ele dá uma aula como se estivesse presencial, não é educação à distância. Exatamente. Na educação à distância, a gente tem uma metodologia completamente diferente. As aulas são curtas, porque a gente sabe se colocar uma pessoa, até nós mesmos, se ficarmos em frente a um computador ou uma televisão assistindo algo, a gente perde interesse se aquilo for muito extenso. Aí o som, né? A gente não consegue ouvir áudio de 3 minutos. Verdade. Perfeito. E aí tem essa coisa da gente... Imagine o jovem, né? Imagine o jovem que não está preparado. Isso. O jovem que não está preparado. E até pela faixa etária mesmo, a questão da maturidade do ouvir. É algo que é construído. Então, é muito complicado. Então, Ailson, eu não domino de fato essa área, mas eu trago as minhas dificuldades enquanto professor. Eu atuo em escola privada aqui do município de Cruz das Almas, que nós estamos no 6º, 7º ano, e me vi de fato em uma situação extremamente delicada, que é lidar aí com um formato de educação à distância, que, como você está bem colocando, que compreender que a educação à distância é muito mais complexo do que simplesmente a gente gravar videoaulas ou gravar a aula online. Né? E aí, eu nem vou tentar dialogar sobre essa distinção, porque eu preciso me debruçar mais. O que eu apresento esse processo vai acentuar ainda mais o processo de desigualdade social. Perfeito, exatamente o que acontece, Laílson? Eu dou aula em uma escola privada e percebo que há dificuldades de estudantes que acessam a escola privada, porque há estudantes da escola pública, há estudantes da zona rural e há estudantes da zona urbana. Mas esses estudantes de uma escola, que é uma escola mediana, não é uma escola que o valor da mensalidade é um valor alto, então o público é um público ali
classe média, baixa, enfim, classe popular de pessoas trabalhadoras que fazem esforço para colocar seus estudantes na escola privada. Se esforçam, né, para... Isso. E aí eu percebo que, assim, não há dentro de casa, um espaço preparado para que esse estudante tenha aula. Para nós, professores, não temos estrutura dentro das nossas casas, não temos estrutura de gravar aula. Olha que eu não cheguei nem em metodologias outras. A gente só está falando das estruturas que são simples. Só a tecnologia. Isso. Só da tecnologia. E que a gente acha que tem um celular hoje dá conta. E não dá conta, simplesmente. E não dá. Quando fala das metodologias... De forma alguma. Bem colocado rapidamente por você... mesmo que, olha, na sala de aula, a senhora Procris, que é pedagoga, percebe o nosso desafio de criar metodologias de processo de ensino-aprendizagem, porque a gente fica se debruçando, a gente fica buscando, a gente diz mesmo que o professor ele tem que ser professor pesquisador. E já há um desafio em lidar o mundo tecnológico. Não somos preparados. Olha, que eu estou falando de uma geração, eu sou uma geração que saiu da universidade agora, 2016, e não sou preparado. E já estava com esse conhecimento relativamente. Isso. Né? A meu ver, esse processo imposto pela pandemia vai acentuar ainda mais a desigualdade. E que a gente vai precisar criar. E aí eu espero que o novo ministro da Educação, o ministro, enfim, e que os movimentos sociais, que o Congresso, que o Judiciário também faça parte de ter uma pressão no sentido... Aí vamos falar, pressão é de cobrança mesmo, cada um respeitando os poderes, que a gente sabe da importância de respeitar esses poderes, eu digo o Legislativo e o Judiciário. Sim, as hierarquias, né? Com certeza, verdade. Mas sobretudo que os movimentos sociais cobrem estruturas de acompanhamento, porque pós-pandemia, a gente precisa depois começar a pensar o pós. Como é que vai ser o processo de avaliação desses processos de ensino-aprendizagem durante esse período de pandemia? Esse período de pandemia, exatamente. E é isso, eu concordo, porque é muito difícil, e eu vejo lidar com professores que estão se preparando para o EAD. Isso na fase que, antes da pandemia, era muito difícil. Muito difícil. Porque, muito difícil. Professores não estão preparados para condensar uma aula de 4 horas ou de 50 minutos em 10 minutos. E eu sofro com os meus colegas porque eu sei da importância que é estar na sala da Steve Biko. Né? Porque a gente faz, além deles estarem dando os conteúdos formais, é aquele bate-papo de CCN, de consciência negra, né? De identidade, de ancestralidade. E não dá tempo, ou bem você fala do seu conteúdo, ou bem você vai falar, né? E mesmo até eles estão até conseguindo. Mas aí a gente já se esbarra, porque a gente está utilizando o Instagram, né? Fizemos um blog para estar postando material, atividades e também os vídeos. E não pode ficar muito carregado, e é uma dificuldade muito grande, viu? A gente está conseguindo, fechamos o primeiro semestre, mas assim, com muita força, muita luta e união. E professores que não conseguiram, que ficaram nervosos, olha, é uma loucura, viu, gente? Eu não muito difícil, Cris. É difícil, né? Eu imagino. É difícil porque colocar um professor que está acostumado a lidar com os alunos, com as perguntas e respostas simultâneas, para colocar uma pessoa em frente a uma câmera, sozinha, geralmente sozinha, para lidar com o público invisível. E outra coisa, a gente não pode montar, né? Porque o SESI ele tem essa estrutura que eu tenho uma sobrinha que trabalha lá, ou que é aluna. Então, eles já têm uma sala, o professor vai, mesmo na pandemia, né? Tudo organizado, higienizado, e dá aula. Mas os nossos professores estão em casa, que também tem essas dificuldades. A casa não tem estrutura, é o vizinho que faz zoada, é o carro do ovo que passa. Teve uma live mesmo que a professora morre de vergonha, mas o carro do ovo estava passando. Gente, a gente dá risada agora, mas na hora é sofrido. Mas é complicado. Além disso, a gente está vivendo uma coisa que é uma coisa inusitada, vamos dizer assim. A palavra até bonita. Bonita, né? A gente quer falar para deixar fluir das coisas. Mas tá cruel.
a gente está falando de estudantes em sua diversidade de idades, enfim, Isso, de idade. eram acostumados a ter contato de afeto, de olhar, de brincar, de compartilhar ali suas experiências da idade, da sua faixa de idade com outros colegas. Que agora colegas, que às vezes não tem nem esse afeto em casa, já estão, né? Com familiares. Já estão mais de 100 dias em casa. A gente está falando de professores que também, gente, o processo de exigência dobrou. Porque eu podia chegar com o meu piloto na sala da aula. Para uma aula minimamente online, eu preciso preparar um slide. Eu preparo um slide em torno de 5 horas para pesquisar, para organizar. Esse slide precisa ser revisitado pela coordenação. Então, de fato, o trabalho ele aumentou, e aí a gente está num momento de tensão. Estamos sendo cobrados por metodologias que a gente não tinha habilidade. Estamos sendo cobrados por uma dinâmica de vida que a gente não sabe do amanhã, porque quanto mais o número de infectados, a atenção a qualquer momento pode chegar até nós. Então, tudo isso mesmo. O emocional, gente. A gente está falando. E outra coisa. A gente está falando de vidas. A gente se esquece que a gente não está falando de número, de quanto vai ser formado, quanto não vai ser formado. A gente está falando de pessoas que têm sentimentos. Mas aí, Natanael, puxando um dos ganchos sobre aprendizado, inclusive, se para professores, que vocês, enquanto professores, educadores, já tem essa dificuldade muito grande, vocês sabem da dificuldade dos alunos de aprendizado em sala de aula. Imagine a dificuldade agora, o quanto é mais difícil para os alunos aprenderem à distância, entendeu? E aí, para uma população que não tem, por exemplo, muitos alunos têm casas que tem muito barulho. Como que o estudante vai conseguir se concentrar em um local que tem muito barulho? Como que o estudante vai se concentrar sem acesso à internet? E aí vem outras dificuldades que não serão citadas, mas são coisas que trazem um empecilho para o aprendizado. E aí o do Enem. Isso, e a gente, como nós nos aproximamos muito dos nossos alunos, devido ao núcleo, né, psicossocial que temos, infelizmente teve alunos que teve casos de óbito na família, né, então, poxa, gente, é como vocês falaram, né, é isso, não tem como fechar os olhos para isso e, não, tem que ser, a distância, remoto, vamos produzir, não tem como. Eu tenho que entender, eu tenho que entender que mesmo nesse momento, e aí a gente tem momentos de CCN também, remoto, onde as profissionais gravam, né, mensagens de apoio, de que estamos aqui, e via lista de transmissão pelo WhatsApp, que é onde eles têm mais acesso, a gente também está tendo esse diálogo com eles. Lançamos o projeto Bico na Cabeça para dar apoio psicológico a esses alunos, que se sintam à vontade em falar com a gente, e a gente está com uma equipe linda de assistentes sociais. Eu já falei que admiro vocês. Eu também, viu? E eu também, né? Todo dia eu tô cansada, quero me aposentar, mas quando chega o final do ano, que eu vejo os meninos dizendo, ai, tia Cris, passei, tô na UF, eu não tô cansada não, parei, eu quero de novo. Então a gente tá tendo, olha, semana de chorar mesmo, de a gente, todo mundo ficar, né, baqueado, mas não, reagir, resistência. Cris, por isso que eu digo que admiro o Instituto Steve Biko. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado com uma estudante, não sei se você conhece. Foi da minha época, né? E ela falava desse compromisso, não só com o número de aprovados, mas com a vida desses aprovados. Com a vida. Aí, é um movimento contrário a esse projeto aí mesmo que está posto. Que está posto, exatamente. É isso aí. Então é quando chamam assim, vem falar o que vocês estão fazendo, que dia, que horas estamos aqui. Porque a gente tem que multiplicar essa ideia, tem que sim, outras pessoas, por mais distante que for, por mais difícil que for, se tiver carinho, se tiver atenção, a gente consegue. Né? Porque os recursos, às vezes é complicado, mas dá para pesquisar. Tem um que não tem computador, mas tem outro que já tem, então vamos para a casa dele, ou então manda pelo Zap. A gente já tem até um pouquinho mais de recursos, né? Não dá mais, é pra gente, seus coitadinhos, nunca.
Não somos, não. A gente tem que resistir. É desse jeito que eles estão apresentando, vamos aqui pensar de que forma a gente vai combater esse mal que eles estão trazendo para a gente. Peraí, vamos, assim, digamos que dar um passo para trás e 2 para frente, né? Mas não parar, que eles querem nos parar, mas a gente não pode, a gente tem que estar buscando forças mesmo, através desses diálogos, né, de pessoas que já estão lá, que já têm conhecimento e buscar forças aí e caminhar, e continuar caminhando. Cris, eu e meus diálogos com os meus amigos, um deles, em sua trajetória de formação, ele disse que é importante resistir, mas ele disse que a gente tem que dar um passo a mais do resistir. A resistência é muito, talvez, a consequência de um ataque. Então ele diz, para além de resistir, devemos agora atacar. Que ataque é esse? Né? A gente tem que ir pra cima, exigir o que é nosso. Exato, gente. E eu acho que até pegando o gancho da fala de vocês, a gente pode introduzir sobre isso da campanha do Adianem, né? Porque... O que a campanha seria isso, um ataque, né? Exatamente. Eu acho que aí já é esse gancho, é um ataque à população. A população que não tem acesso à informação, a população menos favorecida, que está, né, nesse problema social que é distanciamento, enfim, eu acho que é muito isso do que a gente acabou de falar mesmo. É um movimento que eles chamam, tem um grupo que trabalha com o conceito de decolonialidade. Não sei se vocês já conhecem, ou já ouviram falar. O que é basicamente esse movimento de decolonialidade? Vai dialogar que há um projeto de colonialidade, aí trabalha a colonialidade do ser, do saber, e que esse projeto ele é fundado com o projeto de colonialismo mesmo. Ali o surgimento, a vinda dos portugueses, por exemplo, do Brasil, mas que, paralelo a esse projeto, houve um projeto de decolonialidade. Que projeto é esse? É esse projeto de resistência e das diversas resistências que os movimentos sociais, movimentos negros vieram fazendo ao longo da história e que estamos nos reinventando. Hoje, como é que a gente pode, de fato, atacar? A gente continua tendo. E aí, por isso, parabenizar o Instituto Steve Biko. Não é um parabéns qualquer. É dizer que vocês são resistência, são ataque na defesa da vida e dignidade dos estudantes que vocês atendem. E não somente desses estudantes, como das famílias desses estudantes. Das famílias. Da rede que esses estudantes eles alcançam. Não é? Um estudante beneficiado pelo Instituto Steve Biko não é um estudante que vai somente entrar, que vai ser preparado para ingressar no ensino superior. Ele vai ingressar no ensino superior com a consciência de um projeto coletivo. Dizer assim, eu estou aqui porque eu preciso mudar a realidade, a minha realidade e a realidade dos meus. Então, pensar a minha comunidade é isso mesmo. Pensar a de Enem, eu acho que é pensar mesmo da nossa atuação, não só de resistência, mas de ataque, às forças ultraconservadoras que estão aí reivindicando os nossos direitos. Exatamente. Nenhum direito a menos, né? Com certeza, nenhum a menos. Nenhum. É isso, basicamente, né? Vocês têm alguma coisa a mais que vocês queiram falar? Bom, eu quero agradecer a participação, o convite e ter agradecido a oportunidade de falar com pessoas tão incríveis aqui, né? Muito obrigado, gente. Foi uma honra estar nesse podcast. E é isso. Vamos seguir na luta a favor de educação melhor a cada dia, né? Com certeza. E assim, um lema que temos, né, de todo santo dia tá falando para os nossos, se cuide, se cuide, se cuide, né, de usar máscara assim, a pandemia é algo muito sério e assim, infelizmente, nesse nosso país, né, quem vai estar nos leitos é o nosso povo. Que infelizmente por falta de informação, por falta de conscientização e até de se amar, porque eles nos ensinaram tanto a nos odiarmos, que a gente acha que as doenças, que nada, isso não vai me pegar não, aí tá saindo sem máscara, não tá se cuidando, né, e isso é muito doloroso. Então é isso, sabe, mais um recadinho é esse, de se cuidar, de ter atenção, de ver as informações, quem fez as inscrições do Enem, perceber direitinho essas datas e dizer não a essas datas, verificar com muita coerência o que é que eles estão pretendendo,
né, com esse adiamento, com essa confusão toda que fizeram, porque era automático. Se fosse um governo sério, voltado para o povo, adiou, não vai ter esse ano, porque não temos condições de dar educação a vocês. Mas, então, existe um porquê atrás disso. E está percebendo isso. E agradecer o convite, né, agradecer também de ouvir tanta coisa bonita, de tanto conhecimento que vocês me trouxeram agora e nesse momento. E estou aqui, se precisar de mais um bate-papo, convidar outras pessoas, amigas e colegas que também estão engajadas nesse projeto, que fazem trabalhos belíssimos como assistente social, como psicólogas e professores também, pode contar comigo, viu? E muito prazer mesmo de ouvir Natanael e Lailson. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de também estar com vocês. É revigorante. Me sinto até mais jovem. Eu aposto que vocês são mais jovens do que eu. Eu com meus 20 anos. Mas é um prazer mesmo. Não sei se a gente teve a oportunidade de se ver nos corredores do CAU. Mas enfim, saí de lá em 2016. Lailson, eu tenho uma leve impressão que eu conheço, até porque é daqui da comunidade, né? Comunidade Santo Antônio, não é isso? Cruz mesmo. Ai, gente, que saudade do seu João. Brasil não tem mais. E Cris, é isso. Apesar de não lhe conhecer pessoalmente, só em saber que você faz parte do Instituto, isso já me alegra, já me diz da pessoa que você é. Acredito que a gente deve caminhar firmes, fortes, nos respeitando e cuidando mesmo da nossa dignidade, aprendendo a nos amar, que eu acho que é fundamental esse amor próprio. E de fato, o projeto é para não nos amarmos, né? Mas a gente vai contrariando tudo isso. E sigamos firmes e fortes. E aí, Cris, eu vou usar uma frase que eu uso direto da professora Rita Dias, viu? Ela escreveu na tese em 2007 e fez uma atualização agora. Ela disse que há muito o que fazer, temos tempo ainda e somos muitos agora. Rita é um doce, uma pessoa muito próxima a gente, né? Diga ela que eu mandei um beijo, Cristiane, da Steve Bico. Vou dizer. E muito carinho por todos vocês aí. E fora que também aí tem muitos bicudos e bicudas, né? Então. Isso. Que eles dizem, pra Cris, ou tia Cris, como às vezes me chamam, quando a gente chega já sabem que somos da Bico. Eu disse, eu imagino. Muito lindo. Eu amei muito, eu estou muito feliz com o diálogo, com esse espaço, né, que a gente está tendo. A gente acabou demorando um pouco para fazer. Mas acho que foi no momento certo, na hora certa, sabe? Exato. Eu achei tão enriquecedora e com certeza vai ser muito bom de ver isso circulando pela internet. Vai sim. Manda pra gente, viu? Que eu sou meio desconectada, assim. Depois muito que eu vou ver as entrevistas. Tem que mandar pra cá. Certo. Eu mando pra vocês. Tá bom. E tudo é no seu tempo mesmo. A ancestralidade já diz isso. Tudo, nada é à toa e tudo é no seu tempo. Tempo. Gente, namastê pra vocês. Um beijo e muito axé. Beijo. Tchau, beijo, tchau. gente. Tchau.